Paz e graça, queridos irmãos. Este é o nosso momento de sabedoria. Hoje estaremos meditando no livro de Romanos, no seu capítulo 1, versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós alguns frutos, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui em um texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, na qual pode nos ensinar muitas coisas. Primeira coisa que nós aprendemos neste texto, nós aprendemos que o apóstolo Paulo, se você observar do capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, que o apóstolo Paulo ele não tinha ido em Roma ainda. Então, ele não tinha ido ainda visitar a igreja de Roma, então isso indica que ele não foi o fundador da igreja. A igreja ela foi fundada por outros cristãos daquela época. Então, descartamos a hipótese de que o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Roma, porque ele não foi o fundador da igreja de Roma, mas sim outros cristãos daquela época. Nós aprendemos que, provavelmente, quando ele escreveu esta carta aos romanos, ele estava em Corinto. Porque ele chega a afirmar, você pode ver no versículo 13, ele afirma não ter ido ainda porque houve impedimentos. Ele não havia ido a Roma porque houve impedimento, ou seja, algum tipo de... ele era cheio de inimigos. Os inimigos queriam, de todas as formas, tirar a vida do apóstolo Paulo, impedir que ele fizesse a obra. Então, esses inimigos eram o que impedia do apóstolo Paulo ir a Roma. E quando ele foi lá em Roma que ele foi morto, né? Nós aprendemos também nesse livro de Romanos, se você ver Romanos, no seu capítulo 1, verso 24, ele diz assim: pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrar seus próprios corpos entre si. Então, isso indica que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, que em Roma estava tendo uma depravação total dos homens. Então ele fez questão de estar escrevendo esta carta aos romanos para falar que é abominável aos olhos de Deus tais coisas. Então nós aprendemos muitas coisas neste texto de Romanos, pois o apóstolo Paulo ele traz muitas exortações, ele traz muitos conselhos, ele fala da depravação dos gentios, ele fala, né, de várias coisas sobre o modo de viver de cada um que estava acontecendo naquela época. Ele fala dos assuntos da justiça pela fé. Ele chega a dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Ele diz no versículo 16, que nós ainda não havia lido. Então, ele sabia explicar e abrir a mente do povo
para poder estar andando corretamente na presença. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo a não se envergonhar de anunciar as verdades de Cristo. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo a mostrar a luz de Deus que está em nós, que é a luz do Espírito Santo, que é a graça do Espírito Santo, que é o poder sobrenatural do Espírito Santo, que deve estar em todos os momentos, em nossas vidas, em nosso ser, em nossos corações. Porque tem pessoas que se envergonham de levar a Bíblia embaixo do braço para poder para a igreja. Tem pessoas que se envergonham de dizer que é um cristão. Mas a gente que serve a Deus, que adora Ele em espírito e em verdade, nós não temos que nos envergonhar do Evangelho do Senhor. Então, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Fique firme na presença de Deus, adore a Deus, sirva a Ele em espírito e em verdade, pois Ele está contigo. Este é o nosso momento de sabedoria de hoje. A todos um grande abraço, a paz do Senhor. Compartilhe se você gostou desta mensagem.